E aí, essa galera? Beleza, gente? Hoje é a terceira aulinha falando agora de alguns conceitos de processamento de dados, tá? Então, essa figurinha aí, ela vai nos trazer aí bastante informação e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na figura porque muita coisa que eu quero falar aí eu tô falando através de desenhos, né? De setas, enfim. Então, primeira coisa, galera, o que é que eu tô querendo dizer a vocês aí? Três funções básicas de um processamento de dados são entrada, processamento e saída, tá? Existe aí o armazenamento, que para muitos também é considerado uma dessas funções que trabalha aqui em parceria com direta, geralmente em parceria direta aqui com o processamento. Mas vamos para cá. Primeiro, o que seria a entrada de dados? O processo de entrada de dados vai de fora para dentro, tá? É uma relação homem, geralmente, né? Uma relação homem-máquina. Os dados eles fluem de fora para dentro da máquina. Os principais, alguns dispositivos de entrada e saída, a gente vai falar com mais detalhes mais na frente. Mas teclado, mouse e scanner são exemplos de dispositivos de entrada, né? Quando você digita algo no teclado, o dado é enviado para para ser processado, armazenado e uma informação vai ser gerada, por exemplo, em um monitor, que é um dispositivo de saída, tá? Em que o monitor ele apresenta uma informação que foi processada pela máquina, né, ao usuário, ou a impressora, né, que também apresenta uma informação que também foi processada pela máquina. Então, quais são alguns conceitos que eu preciso que vocês compreendam? Primeiro, que são dados, que são o que é informação. Dados e informação são totalmente diferentes, tá? Dados é algo elementar, é algo sem significado. Eu não tenho significado sobre os dados, tá? Os dados é algo elementar. Por exemplo, eu coloco aqui, eu botei um N, pode representar qualquer coisa esse N. Esse N aqui pode representar quilômetros, pode representar metros, pode representar graus Celsius, por exemplo, né? Então, o que seria o dado? O 20 aqui é um dado. Se eu disser que a distância de uma cidade para outra é de 20 quilômetros, de A para B é de 20 quilômetros, de B para C é de 30, eu posso dizer que de A para C seria de 20 mais 30, né? O 20 em si é um dado. O N aqui representa um metadado, tá? O N ele dá um significado, ele dá algo, ele diz algo, vamos dizer assim, sobre o dado. É um dado sobre dado, digamos assim. Então o N poderia ser, como eu disse aí, qualquer uma dessas unidades. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo melhor daqui a pouco sobre metadados. Mas o que eu quero que você entenda é que esse 20 aqui, na verdade, ele sozinho em si ele não tem significado, ele é algo elementar. Por exemplo, quando eu passo dados para serem processados, na verdade eu estou passando bits, que a gente vai estudar mais na frente, bits que são representados por zeros ou uns, né? A gente vai entender também que um conjunto de 8 bits transforma-se em um byte, e aí a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses bits aqui em si, por si só, são dados. Quando esses bits são armazenados, e quando eu falo em armazenamento de dados, né, eu estou falando que aqueles dados que estão sendo armazenados ali não têm significado nenhum para nós, certo? Quando eu falo em processamento de dados, o que é processado são, na prática, são esses bits. São zeros e uns que são processados. É processamento de dados, não é processamento de informações. Tá? Então é processamento de dados. Beleza? Então quando eu falo de processamento, eu estou falando de processamento de dados, eu estou falando
de todo esse processo aqui, que seria o processo de entrada, processamento e saída. E o processamento em si, ele trabalha com armazenamento. Quando eu falo em armazenamento, eu estou falando em memória. Beleza? Quando eu falo em armazenamento, eu estou falando em memória. Memória, teremos mais de uma aula sobre memórias. Aqui eu citei alguns exemplos: memória RAM, HD, USD, são tipos de memórias. Mas o que são armazenados nessas memórias são dados, sequência de bits dessas. Esses dados eles navegam aqui, trafegam da CPU para a memória, como da memória para o CPU. Até porque na própria CPU também tem uma memória interna, que a gente também vai estudar. Tá? Então, esse processamento aqui é realizado através de ciclos, vários ciclos, em que o processamento vai sendo realizado. O CPU processa, guarda algum tipo de informação, ou pega algum tipo da informação na memória e assim vai realizando todo o processamento. Após ser concluído o processamento, algo é informado a um dispositivo de saída, e isso que é informado, isso que a gente enxerga, tem significado e é uma informação. Beleza? Compreendeu a diferença? Quando eu tenho uma folha impressa, eu tenho uma informação. Tá? Quando eu tenho uma imagem no monitor, eu tenho uma informação, algo que tem significado para mim. Quanto à questão dos metadados, é como eu estava dizendo a vocês. Tá? Por exemplo, graus Celsius. Se você diz assim, 20 graus Celsius, o 20 em si é um dado. O caracterzinho lá, a bolinha do grau Celsius, de grau, seria um metadado. Certo? E isso são conceitos diferentes. E quando a gente fala em conhecimento, a gente aumenta aí a questão do conhecimento humano. A gente entra com a mente humana, que ela olha para a informação, vamos dizer 30 graus. Né? 30 graus nos informa que está quente. A informação está dizendo que está quente. Né? 30 é um dado, graus Celsius, aí o grauzinho seria um metadado. 30 graus quer dizer que quando aparece aquela informação no visor, nos informa que está quente. E aí vem o conhecimento. O conhecimento para, por exemplo, dizer que não vou usar uma roupa muito quente, porque senão eu vou ficar com mais calor ainda. Né? Então, essa ideia de dados, formação e conhecimento é sequencial. Quando eu tenho informação, eu tenho algo com significado. Quando eu tenho o conhecimento, eu tenho aí a mente humana atuando para me trazer algo a mais do que a informação. Ou seja, o conhecimento vem após eu ter a informação. Algo interessante que eu coloquei aqui, os softwares, como a gente vai falar mais à frente, eles estão armazenados nas memórias. Tá? São as memórias que armazenam tudo, arquivos, softwares, todos os arquivos do seu computador estão nas memórias do seu computador. Beleza? Quanto ao ciclo de vida da informação, o que é que a gente tem? A gente tem a criação, né? Que é quando a informação, o momento que a informação em si é criada, né? Como por exemplo digitar informações sem um arquivo em si ter sido salvo ainda, só criei a informação. Armazenar é quando eu passo a armazenar aquela informação. Quando eu vou lá no botãozinho de salvar o arquivo e salvo em uma mídia qualquer. Transportar, quando essa informação é enviada por algum meio, por exemplo, por e-mail. E descartar, quando eu não quero mais essa informação, eu elimino, eu retiro ela do meu disco, da mídia que eu estou utilizando, ou jogo fora de alguma forma. Esse é um ciclo de vida básico da informação. Eu preciso entender também que informação mais automação é exatamente o conceito de informática. Informática é informação mais automação. E que eu utilizo essa automação. Como é que eu faço para ter automação? Eu utilizo o computador para me dar essa automação em cima da informação, né? Utilizando a informação,
E aí eu tenho um conceito, como eu falei para vocês, de informática. Então, essa automação, para eu ter automação na informação, eu preciso de um computador. E o computador, o que é que o computador faz? Processa dados, como mostrei aqui nessa imagem, nessa figurinha, e gera informação, certo? O computador ele pode abranger tudo isso aqui. Então, ele processa dados e gera informação. Para eu fazer isso, para eu processar dados e gerar informação, eu vou precisar de dois carinhas, hardware e software. O hardware, parte física do computador, né? Todas as placas, tudo aquilo que você pode pegar, tocar, né? São hardwares, né? Uma placa-mãe, o processador, a memória, o disco rígido, o teclado, tudo isso é hardware. Softwares é algo intangível, é o que é o programa do computador. Sim, o software teria de forma mais completa, é mais do que um simples programa. O software abrange mais do que o programa do computador. Mas o programa do computador, sim, é um software. Tá? Então, as unidades básicas de um computador, aí eu estou me referindo à parte de hardware, é o processador, a memória e os periféricos, que a gente vai falar. Vamos falar de todos esses. Vamos falar de processador, vamos falar de memórias e vamos falar de periféricos de entrada e de saída. Beleza? A gente entendeu já o conceito de entrada e saída, né? O procedimento de entrada, quando os dados seguem o fluxo de fora para dentro do computador para serem processados e também, se necessário, armazenados. E o processo de informação segue de dentro do computador quando aqueles dados são processados e são gerados através de algum dispositivo de saída. Tranquilo? Esse triângulozinho aí define alguns conceitos que a gente já vem falando, né? Dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. Como eu já falei para vocês, os dados são algo isolado, é algo elementar, sem significado algum, né? Quando eu tenho números puramente, são dados, eu não tenho significado sobre aquilo ali. Quando eu tenho um banco de dados, por exemplo, em uma certa coluna um banco de dados relacional, por exemplo, feito por tabelas, eu tenho linhas e colunas. Lá nas colunas, imagina aí uma coluna de tabelas em que eu estou gravando lá o nome de pessoas, o cadastro de pessoas. Então, uma coluna é o nome, outra coluna é o RG, outra coluna é o CPF e assim vai, né? Então, cada linha seria uma pessoa. Cada cruzamento desse de linha com coluna, eu teria um dado ali qualquer que não me tem significado. Agora, a partir do momento que eu processo aqueles dados, que eu informo de alguma forma que é o CPF de fulano de tal e o RG de fulano de tal, é tal e imprimo, tal, aquilo é uma informação que veio através dos dados. Então, os dados têm é o primeiro nível, digamos assim, dessa pirâmide. A informação, sim, tem conhecimento, né? Os dados são processados, organizados, interpretados. Ela tem uma certa significância e um certo valor, beleza? Através desse elemento, através do se vindo desse elemento que é a informação, a gente vai ter o conhecimento, né? E esse conhecimento é que me faz tomar decisões, como aquele exemplo que eu dei de que se eu tenho uma informação que a temperatura externa do ambiente está 30 graus Celsius, eu vou tomar uma decisão. Se eu estou com uma camisa quente, eu vou botar uma camisa mais fresca. Se eu estou com uma calça muito grossa, eu vou botar uma bermuda, entendeu? Ou eu vou botar uma camiseta, no caso de tiver com a camisa mais quente. Então, assim, eu tomo decisões a partir da informação. Isso aí é o conhecimento, né? A partir da informação, a partir de diferentes informações, experiências e aprendizados, a gente vai tomando decisões. Ainda nessa pirâmide, eu tenho a ideia de inteligência, né? Porque no conhecimento, primeiro o que é que acontece? No conhecimento, a gente ainda tem o quê? Que a qualidade daquela informação exerce o quê? O papel preponderante, um papel decisivo para
para eu tomar a decisão. Mas quando eu tenho a inteligência, eu já falo em compreender, raciocinar, reconstruir, refazer, construir novamente, tá? É uma relação mais complexa, digamos assim. É algo novo que eu estou criando já a partir do conhecimento que eu tenho. E a sabedoria, por fim, né, é essa capacidade, né, de maneira mais ampla do que a inteligência sobre um determinado assunto, né? Então, esses conceitos vocês podem encontrar melhor na área de ciências da informação, mas eu coloquei aqui simplesmente porque quem gosta aí de quem gosta não, né? Quem está fazendo algum concurso e está estudando para informática, esses conceitos aí caem bastante, principalmente os três primeiros, dados, informação e conhecimento. Beleza? Então, gente, por hoje é só, é isso aí. Próxima aula a gente continua com os próximos assuntos. Valeu, fiquem com Deus, um abraço. Fui!